Em nota de encerramento da primeira Conferência Nacional sobre o Reforço Metodológico das Organizações da Sociedade Civil, o presidente da ANASO, António Coelho, salientou a importância das organizações da sociedade civil terem um plano de ação para não viver apenas dos desafios do dia-a-dia. Distintos presentes, minhas senhoras e meus senhores, quero em primeiro lugar, em nome da organização, saudar todos os participantes a esta primeira Conferência Nacional sobre o reforço metodológico das organizações da sociedade civil em Angola. Permitam-me olhar para o contexto do surgimento das organizações da sociedade civil em Angola, marcada pela mudança política e pela luta pela participação e cidadania, que nos permitiu fazer um percurso marcado por desafios de natureza econômica, social e epidemiológica, que nos ajudou a aprender a olhar para o futuro na base de princípios e procedimentos coletivamente aceites e partilhados. Estamos a falar de um conceito, de um contexto de assistencialismo, marcado pela pobreza multidimensional, de elevada taxa de desemprego e da saída prematura de organizações não governamentais internacionais e doadores, sem que se tenham acautelado os mecanismos de financiamento e sustentabilidade das organizações da sociedade civil em Angola. As organizações da sociedade civil devem ter um plano de ação e não viver apenas dos desafios do dia a dia, justificando por isso a necessidade de se desenvolver um observatório das organizações da sociedade civil que se encarregue de produzir informação e conhecimento que viabilize o alinhamento das organizações da sociedade civil com o processo de planeamento do Executivo angolano. Sobre o desenvolvimento comunitário, entendido como uma metodologia de trabalho com as comunidades, para o seu empoderamento, devemos salvaguardar sempre que necessário a participação comunitária. A sustentabilidade é um veículo que permite que os processos de mudança sejam equilibrados. Por isso, toda a nossa ação deve pressupor mudança, assente fundamentalmente na interação e na comunicação. O governo de Angola ainda olha para as organizações da sociedade civil como sendo associações sem organização e sem capacidade. Ou seja, pessoas que querem fazer alguma coisa, mas sem capacidade. Temos de mudar esse paradigma. E isso passa por uma maior concertação e diálogo, primeiro entre as organizações da sociedade civil e depois entre as organizações da sociedade civil e o executivo e outros atores de decisão política e estratégica. Precisamos de investir na capacitação social, olhando para os princípios de eficiência, na transparência e na prestação de contas, se entendermos as organizações da sociedade civil como organizações de prestação de serviço público. Os processos internos das organizações da sociedade civil devem ser refletidos na base da transparência e boa governação, para permitir a negociação do processo de formação e capacitação das lideranças das organizações da sociedade civil e aprimoramento técnico de voluntários e funcionários dessas organizações. Finalmente, reconhecer as dificuldades das organizações da sociedade civil na captação de recursos para a implementação das suas atividades. É importante investir em marketing social, gestão e mídias sociais para a melhoria da mobilização de recursos para as organizações da sociedade civil. Acredito que o dia de hoje nos permitiu aumentar a informação e conhecimento sobre os diferentes temas aqui abordados e assumimos o compromisso de continuar a trabalhar na criação de condições para termos no futuro cada vez mais organizações da sociedade civil robustas e fortes e que na próxima conferência possamos estar convencidos de que este tipo de encontros são importantes para a vida das organizações
na sua relação com os parceiros e com o Executivo. Agradecimentos a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização e sucesso desta atividade. Declaro, em nome da organização, encerrada esta primeira Conferência Nacional sobre o reforço metodológico das organizações da sociedade civil. Estamos juntos, muito obrigado.